Quem nunca viu as famosas coordenadas geográficas espalhadas por aí? Ou ouviu falar em Greenwich, Equador, fuso horário, horário de Brasília? São sobre esses termos que podem parecer meio complicadinhos que nós vamos falar hoje. Fica aí, pega papel, pega caneta ou pega o bloco de notas mesmo e anota, porque esse tema é bem legal e bem extenso. Oi, gente! Aqui é a Amanda e eu sou criadora de conteúdo aqui da Liga Olímpica de Astronomia, ou LOA para os íntimos. Falando mais bonitinho agora, esse vídeo é sobre paralelos, meridianos, fusos horários e coordenadas geográficas. Falei que ia ser bastante conteúdo, não falei? Bora lá aprender sobre isso então. Para ficar mais fácil de entender, vamos organizar as coisas aqui. Primeiro falaremos de paralelos e meridianos, depois de coordenadas geográficas e, por último, de fusos horários. Paralelos e meridianos. Eu tenho certeza que você está prestes a se perguntar, mas então, os meridianos não são paralelos? Sim, os meridianos também são linhas paralelas na visão geométrica, ou seja, elas nunca se encontram ao redor do globo terrestre, assim como os paralelos. A diferença básica entre os dois é que os paralelos são linhas deitadas, ou seja, horizontais, de leste a oeste. E os meridianos são linhas de pé, ou seja, verticais, de norte a sul. Mas viu, não saia por aí procurando essas linhas no meio da rua. Elas são imaginárias, ou seja, não existem fisicamente. Os paralelos mais importantes são a linha do Equador, que é o marco zero dos paralelos e passa bem na pontinha do Brasil. O Trópico de Capricórnio, que passa pelo estado de São Paulo, e o Trópico de Câncer, que fica no hemisfério norte, então não passa pelo Brasil, além dos círculos polares, Ártico e Antártico. Já falando sobre meridianos, o mais importante de longe é o marco zero dos meridianos, o meridiano de Greenwich, ou meridiano principal. Uma observação legal de fazer aqui é sobre as Coreias, que foram divididas exatamente sobre o paralelo 38 lá na Guerra Fria, e se mantêm divididas assim até hoje, apesar da Guerra da Coreia entre 1950 e 1953. Os paralelos e os meridianos, como vocês ouviram na Guerra da Coreia, eles têm números, paralelo 38, paralelo 23, paralelo 23,5, meridiano 0, meridiano 25, que é os graus. Os graus são medidos a partir do marco zero dos paralelos e dos meridianos. Então, o Equador é o meridiano, ou paralelo, 0. O Trópico de Capricórnio fica no paralelo 23,5 a sul. E o Trópico de Câncer, 23,5 ao norte. Agora que você já sabe o que são paralelos e meridianos, bora entender o que são as coordenadas geográficas. Sabe batalha naval? Folha quadriculada? Camisa xadrez? Plano cartesiano? Perto disso. As coordenadas geográficas são os encontros entre os paralelos, que aqui viram as longitudes, válido pensar em alguém deitado, esticado, e os meridianos, conhecidos como latitudes. Isso dá um número bem específico que vai de 0 a 90 no caso dos paralelos e de 0 a 180 no caso dos meridianos. Como vocês sabem, o planeta Terra é circular e isso pode causar um pouco de confusão por conta dos ângulos, mas é simples se você pensar nas direções. 150 graus leste ou oeste, 66 graus norte ou sul. Aqueles paralelos importantes que a gente tinha comentado lá em cima, inclusive, ficam nas seguintes latitudes. A linha do Equador fica na latitude 0. O Trópico de Câncer fica na latitude 23 graus e 27 minutos norte, ou mais 23 graus e 27 minutos. O Trópico de Capricórnio, ao contrário, 23 graus e 27 minutos sul, ou menos 23 graus e 27 minutos. O Círculo Polar Ártico e Antártico acontece a mesma coisa que o Trópico de Câncer e Capricórnio. Enquanto o Círculo Polar Ártico fica a 66 graus e 33 minutos norte ou mais 66 graus e 33 minutos, o Círculo Polar Antártico fica em 66 graus e 33 minutos sul ou menos 63 graus e 33 minutos. Já o meridiano de Greenwich, como ele é
o marco zero dos meridianos, ele é o marco zero também das longitudes. Apesar de ser um pouco confuso de entender, eles têm longitude zero. Fusos horários. Cada fuso horário equivale a 15 graus. Por que 360 graus, que é um círculo, dividido por 24 horas e tcharam, 15 graus para cada fuso horário. E eles existem simplesmente por a Terra ser esférica e por conta do movimento de rotação. O fuso horário zero é o meridiano de Greenwich, e a cada 15 graus a leste se adiciona uma hora no horário internacional, que é o de Greenwich. O contrário acontece a oeste, onde se diminui uma hora a cada 15 graus. O Brasil vive, majoritariamente, num fuso horário de 3 horas atrasado em relação a Greenwich. Fernando de Noronha fica 2 horas atrasado, enquanto o Acre é 5 horas atrasado e parte do Amazonas 4 horas. Basicamente, o que você precisa saber de fuso horários é converter o horário de Greenwich para o horário de Brasília, que é o mais pedido. Bom, se em Greenwich são 9 horas e o Brasil é 3 horas atrasados em relação a Greenwich, no Brasil são 6 horas. No Acre são 4 horas, no Amazonas 5 horas e em Fernando de Noronha são 7 horas. Bom, gente, depois de todas as informações, acabou o vídeo. Por hoje foi isso. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Deixem um like, sigam a Lua no Instagram e já também compartilhem esse vídeo com quem vai fazer a UBA. Assista aos outros vídeos dessa série para saber tudo e até mais!